Pessoal, bom dia, PJs. Estamos aqui hoje para mais um dia de capacitação online. Estou aqui hoje, alguns já tiveram a capacitação presencial comigo. Eu sou a Andressa, aqui assessora do coordenador do projeto do Parlamento Juvenil esse ano, o deputado Daniel Librelon, e está aqui comigo também o doutor Alessandro, que foi professor também em algumas capacitações presenciais. E eu gostaria de dizer para vocês que nós vamos aqui abordar alguns tópicos, né, no dia de hoje, mas também vamos estar abrindo o chat para vocês enviarem as suas dúvidas, as suas perguntas, e o mais importante, né, é vocês saírem daqui sem nenhuma dúvida e sabendo tudo para já colocar em prática ou fazer algumas alterações ali no projeto de lei de vocês. Tá bom? Então, o chat ele vai estar aberto para vocês mandarem ali as suas dúvidas, as suas questões, e o doutor Alessandro vai começar aqui fazendo a explanação de alguns tópicos que são muito importantes. Bom dia, pessoal. Alguns rostinhos já conhecidos, outros não, porque nós dividimos as equipes, né? A gestão dividiu a equipe, e a Andressa ministrou a capacitação presencial para alguns e eu para outros, né? Nós fizemos aqui alguns tópicos, colocamos alguns tópicos no quadro para poder facilitar o entendimento de vocês. E também gostaria de pontuar aqui que depois da capacitação de ontem, nós tivemos um resultado bastante positivo, muitos PJs apresentando os projetos de lei. A gente precisa que esses projetos sejam apresentados, porque nós temos um prazo, nós vamos falar sobre isso, e o prazo precisa ser cumprido, lembrando a todos vocês que a apresentação do projeto, a entrega do projeto, é uma etapa para que os PJs venham para a semana parlamentar. Tá? Então, nós temos a primeira etapa, a eleição, depois nós temos aí a entrega de documentos com capacitação presencial, depois vamos para a capacitação virtual, por último, temos a entrega do projeto de lei. Tá? Então, vamos fazer aqui uma breve explanação. São questões que já foram tratadas na aula presencial. Vamos falar mais um pouquinho, reforçar mais um pouquinho, e deixar aí o chat aberto para que vocês tirem dúvidas, tá bom? Vamos começar então. Então, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de projeto de lei estadual, tá? Então, a gente precisa se concentrar que o projeto ele vai ser elaborado visando atender a população do estado do Rio de Janeiro. Não estamos falando de um projeto que vai atender a toda a federação, um projeto de âmbito federal. Também não estamos falando de um projeto que vai atender apenas o município de vocês, que seria um projeto de âmbito municipal. Tem algumas questões aí que você pode propor pelo seu município? Tem. Como, por exemplo, uma data comemorativa. Mas, de uma maneira geral, o projeto de lei ele vai sempre buscar atender a população do Estado. Então, esse primeiro filtro é muito importante, de entender que vocês estão no Estado do Rio de Janeiro, estão como parlamentares juvenis do Estado do Rio de Janeiro e devem apresentar projetos para, de alguma forma, beneficiar a população do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, a apresentação do projeto de lei é uma etapa muito importante. Por quê? Porque esse projeto, posteriormente, pode efetivamente se transformar num projeto de lei aqui na casa e, posteriormente, se transformar numa lei estadual que vai ajudar, de alguma maneira, a população do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, o primeiro foco, o projeto de lei. Entender o que é um projeto de lei estadual. Vamos identificar aqui as etapas de uma maneira muito resumida. A Andressa certamente falou com vocês sobre isso, eu também falei. Mas eu sempre venho tentando explicar de uma maneira da maneira mais simples possível, da forma mais simples possível. Quem teve na capacitação presencial comigo vai entender. Projeto de lei nada mais é do que uma redação, né? Eu costumo usar como exemplo uma redação, porque nós temos três etapas ali no projeto, né? Nós temos o título do projeto, que a gente chama de ementa, todos vocês receberam aí um modelo de projeto, devem ter pesquisado também na internet sobre projetos de lei. Então, você tem a ementa, que é uma pequena fala daquilo que você pretende. Depois você vem com a distribuição do projeto, dizendo como é que você quer que ele seja executado no Estado do Rio de Janeiro. Como é que você vai fazer para que aquele projeto funcione? Qual o público que você vai atender? Qual é a necessidade daquele projeto?
E o terceiro ponto, você vai fazer a justificativa. E aí sim você vai finalizar o seu projeto dizendo a importância do projeto, o público-alvo, colocando dados e informações estatísticas, isso é muito importante, tá? E preparar a justificativa de modo que aquilo ali seja a sua defesa do projeto. Então, quando você vier para cá para falar do seu projeto, você pode simplesmente usar a sua justificativa. Se ela estiver bem elaborada, você não precisa falar mais nada. Basta você falar da justificativa. Então, identificamos essas 3 etapas. O que é muito importante também, você, antes de mais nada, ao lançar a sua ideia, você fazer uma pesquisa prévia. Depois nós vamos aqui abrir um projeto de lei para que vocês possam estar vendo. E fazer essa pesquisa é muito importante, porque nós temos colegas de vocês que estão elaborando o projeto. Quando eles enviam o projeto para a gente vai fazer uma pesquisa, a gente descobre que aquele projeto, que aquela ideia, já existe, já é uma legislação estadual em vigor no Estado, do Rio de Janeiro, ou é um projeto de lei em andamento. Se for uma legislação estadual, fica difícil da gente conseguir fazer diferente, a não ser que você, ao invés de apresentar um projeto de lei, você faça uma modificação daquela lei que já existe, tá? O que isso pode acarretar? Se o filtro passar, o projeto está muito bem elaborado, é muito bem escrito e ele acaba passando. Quando chegar aqui, vocês vão ter problemas, porque o colega de vocês vai defender o projeto dele. E o que ele vai fazer com o seu? Ele vai tentar, entre aspas, derrubar o seu projeto, para que o dele prevaleça. E quais os argumentos que ele vai usar? Ah, o projeto do parlamento juvenil, fulano, parlamentar juvenil falando de tal, já existe. Já é uma lei. Não era nem para ter sido elaborado. Então, esse pode ser um dos argumentos. Ah, o projeto do parlamentar juvenil, já existe um projeto igual tramitando. Ah, o projeto do parlamentar juvenil, ele tirou da inteligência artificial. Então, vocês precisam ficar atentos, porque você pode até conseguir elaborar o projeto, trazer o projeto para cá, colocar no caderno de projeto. Na hora de fazer a defesa, você não vai ter argumento para se contrapor àquilo que o seu colega vai falar, tá? Então, isso aí é muito importante. Entendemos o que é projeto, identificamos as etapas do projeto, vamos estimular as ideias, como eu mesmo já falei aqui. O primeiro passo para o projeto de lei é você ter uma ideia. E aí você pode usar temas diversos. Eu coloquei alguns aqui, ó. Falei da questão da saúde no estado do Rio de Janeiro. Falei da questão da educação no estado do Rio de Janeiro. Tudo no estado do Rio de Janeiro. Você pode tratar da questão do meio ambiente, você pode tratar das pessoas com deficiência, você pode tratar da mulher, você pode tratar do idoso, você pode tratar da criança, do adolescente, você pode tratar dos pets. Então você tem uma imensidão de temas que você pode explorar a sua ideia, tá? Então, você vai partir do princípio, escolher um tema e vai ter uma ideia. Esse é o primeiro passo. Escolher o tema, teve a ideia, você começa a vir para as etapas de elaboração do projeto. Tá? Aí, agora eu vou passar a palavra para a Andressa para ela falar um pouquinho das competências aqui, que isso é muito importante. Nós estamos aqui no meio, ó, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, competência estadual, e ela vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Somos aqui o Poder Legislativo, tá? Olá, PJs, novamente. Pessoal que teve a capacitação comigo, já sabe, já abordei esse tema, já falei um pouco sobre isso com vocês em aula. E aos meus alunos da capacitação presencial, eles já sabem também que, só para complementar um pouco a fala do doutor Alessandro, nós fizemos ali um asterístico, chamamos a atenção para a Lei Complementar 95 de 98, que é ela que nos dá a estrutura de como deve ser ali um projeto de lei. Então, os PJs que tiveram capacitação presencial comigo, nós falamos bastante, sublinhamos, marcamos o texto ali naquela lei complementar, porque é ela que dá as diretrizes de como deve ser feito um projeto de lei, né? E aqui no âmbito das competências, o pessoal que também teve aula comigo no presencial já sabe, né? E é uma questão um pouco complexa, onde surgem muitas dúvidas, mas eu quero aqui deixar, primeiramente, o artigo, vamos colocar aqui, o artigo 24 da Constituição e o artigo
22. No artigo 24 da nossa Constituição, vou colocar aqui. O artigo 24 da nossa Constituição, ele traz as competências concorrentes. E o que são as competências concorrentes? São aquelas descritas na Constituição, aonde tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal podem legislar. Então, os alunos que tiveram capacitação presencial comigo já sabem sobre esses dois artigos, falamos sobre eles em aula, né? E também eu trouxe a questão do artigo 22, onde o artigo 22, eles são as competências privativas da União, ou seja, são aquelas que são legisladas apenas em âmbito federal, tá? E já no artigo 24, ele traz tanto o que pode ser legislado a nível federal, quanto também o que pode ser a nível estadual. E é aqui nesse meio, é aqui no artigo 24, aonde tem o que nós, enquanto ALERJ, enquanto poder legislativo estadual, podemos legislar. Uma coisa muito importante que o doutor Alessandro aqui falou é sobre essa questão municipal. Eu sei que pode acontecer, né, às vezes, de você querer criar ali um dia para o seu município, incentivar o turismo ou algum ponto turístico da sua cidade, e nós damos ali uma dica sobre isso, por quê? Você pode apresentar um projeto sobre isso, né, de uma data comemorativa, de incentivo ao turismo, mas na hora de você se articular ali politicamente para pedir votos para esse projeto, ele pode não ser visto de uma forma positiva para os outros PJs, porque ele vai estar ali contemplando apenas o seu município. Tá? Então, nós abordamos essa questão, por quê? Porque a semana parlamentar e o parlamento juvenil, ele traz a prática para vocês das questões teóricas, sim, mas também da prática. Ou seja, não é apenas saber fazer um projeto de lei, mas é também saber se articular, se posicionar, né? Tem várias outras questões que é exatamente o que um político hoje faz, né? Que um parlamentar faz. Então, não é só apenas um projeto de lei, é você se articular, é você pedir os votos. Então, tudo isso faz total diferença para a semana parlamentar, tá bom? Então, nós precisamos ter ali uma certa atenção nessa questão da competência, por quê? Porque, por exemplo, as coisas que são em âmbito municipal, às vezes eu dei o exemplo sobre isso da capacitação presencial, você quer falar ali sobre a isenção de transportes públicos do seu município. Mas se o transporte público estiver ali apenas em âmbito municipal, nós, enquanto estadual, não temos competência para legislar sobre isso. Apenas aqueles transportes que vão de um município ao outro. Aí sim o Estado pode legislar sobre isso, tá bom? E também nós temos aqui as questões em âmbito federal, que, como eu falei, estão aqui previstas no artigo 22, né, da Constituição, que são as competências privativas da União, ou seja, nós não podemos legislar, né? E as competências concorrentes, que estão aqui no âmbito estadual e federal, nós podemos legislar de uma forma ali complementar, de uma forma concorrente com o que está a nível federal. Um exemplo disso é o Código de Defesa do Consumidor, onde já existe a lei em âmbito federal, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, mas nós, enquanto legislativos estaduais, também podemos legislar sobre isso de forma complementar, tá? Óbvio, sem contrariar aquilo que já está em âmbito federal, mas apenas complementando as normas gerais que o âmbito federal nos traz. Um outro exemplo sobre isso também é a questão, né, do meio ambiente. O doutor Alessandro colocou aqui sobre alguns pontos, ó. Saúde, educação, meio ambiente, as pessoas com deficiência, a defesa da mulher, do idoso. Isso são temas que nós, enquanto legislativos estaduais, podemos legislar de uma forma complementar aquilo que já existe em âmbito federal, tá? Agora eu vou passar um pouco a palavra para ele complementar sobre essas questões e abordar o próximo tópico também.
Lembrando que o nosso chat está aberto para perguntas. Será que temos pergunta para já começar Vamos lá, a ver se a responder? gente tem perguntas. Nós temos perguntas aqui. Depois de hoje, já começaram a elaborar e possam já me entregando os projetos de vocês, tá? Tivemos um resultado bastante positivo após a capacitação online de ontem. Nós estamos recebendo os projetos dos PJs. É isso. Alguma pergunta? Lembrando que nós estamos à disposição, né, para poder auxiliar essas questões de competência, questão de formatação do projeto de lei, né? Vocês não precisam ficar apavorados com isso. Nós estamos aqui para dar esse suporte para vocês. Vocês podem usar o chat a qualquer momento, né? Fazer perguntas a qualquer momento. Nós estamos aqui hoje para tirar essas dúvidas, para frisar mais uma vez esses tópicos que são de suma importância para vocês construírem os seus projetos de lei, tá? Óbvio, a gente precisa se atentar ao prazo, então o tempo de errar, de enviar, de alterar, de fazer qualquer coisa, né, doutor Alessandro, é agora, porque no dia 2 vai ser só o envio do projeto final. E aí, depois desse envio, nós não vamos mais aceitar nenhum tipo de alteração, tá bom? Nós temos uma pergunta aqui da Vitória. Ela colocou assim. Sim, ela colocou que está no horário de almoço. Tudo bem? Bom almoço, tá? Nós temos aqui a Maria Paula, de Rio das Ostras, que colocou aqui. Tem que esperar até o dia 2 para entregar ou pode mandar antes? Seria interessante, Maria, você enviar antes para a nossa equipe dar uma olhada, talvez dar algumas dicas, alguma sugestão, tá? Mas nós iremos devolver o projeto para você, ainda que ele esteja perfeito, porque quem vai fazer o envio final do projeto vai ser você. A nossa equipe aqui do PJ está definindo se vai ser a entrega vai ser feita via e-mail ou via Google Forms no dia 2, tá? Mas isso não impede de você enviar o projeto para a nossa equipe dar uma olhada e já fazer ali algumas considerações. Nós temos o Arthur de Paracambi. Já pode enviar, já está pronto desde semana passada. O Arthur tá bom, hein? Bora, Arthur, manda pra gente. Manda para a gente dar uma olhada, Arthur, para a gente fazer umas considerações. Arthur, só queria pontuar o seguinte: veja quem foi que ministrou a sua capacitação presencial. Aí você vai enviar para esse professor, tá Isso. bom? E se atente à questão dos horários, né? Eu compreendo a ansiedade de todos, mas a gente também tem um fluxo de trabalho bastante grande e foi encaminhado pela Brenda o horário que vocês podem estar falando com a gente. Excepcionalmente, a gente vai até abrir algumas exceções aí para atender fora do horário. Nós temos alunos que estudam em período integral, então eles têm uma dificuldade de falar durante o dia, vão falar um pouquinho mais tarde. Mas, no geral, tem um horário aí para que vocês possam estar fazendo isso, tá bom? Encaminhando o projeto. O projeto está pronto, manda. O Arthur de Paracambi foi com o senhor. Paracambi foi a capacitação, foi com você, doutor Alessandro. Nós temos aqui a Maria Isabel, de Bom Jardim, que colocou como deve colocar os nomes em quem fez o projeto de lei. Bom, nós temos e disponibilizamos em todos os grupos das regiões um modelo de projeto de lei a ser seguido. Nós pedimos para que vocês sigam esse modelo, e lá naquele modelo, né, doutor Alessandro, está escrito lá o nome do nosso parlamentar, que é o coordenador do projeto, está lá. Daniel Librelon, deputado estadual, líder do Republicanos. Naquele local, você vai colocar ali o seu nome, o seu município e vai colocar deputada parlamentar juvenil, tá bom? Mas sinaliza também no arquivo, se você puder mandar em Word para a gente, vai ser melhor para poder a gente colocar ali já na formatação que nós estamos padronizando, tá? Mas se você não conseguir enviar em Word, por exemplo, eu recebi alguns que foi em bloco de notas do telefone. Né? Isso já complica um pouquinho mais para a gente. E falando que pode mandar em PDF. Isso, não, a gente prioriza que envie em Word, porque aí tá, faz as Letícia? operações. A gente prioriza que seja enviada em Word, mas se não puder enviar em Word, aí o PDF já vai ajudar, tá bom? Porque depois a gente vai precisar fazer algumas alterações. O ideal é em Word. Beleza, Arthur, manda para mim então, tá? Sem problemas. O Christopher colocou aqui. Quais são as perguntas que mais fazem na semana parlamentar e no dia da apresentação do projeto? Tipo, para treinarmos os nossos argumentos e ideias. Ótima pergunta. Christopher de Silva Jardim, lembro dele, teve a capacitação comigo. E o que acontece, Christopher?
Nós damos algumas dicas, por exemplo, como a eleição da mesa diretora, né? A questão dos blocos parlamentares. Nós falamos também sobre a questão das comissões, que é onde seu projeto vai ser votado, né? Então, o que acontece? Se você quer ter um local de destaque ali no Parlamento Juvenil, nós indicamos que vocês se candidatem a fazer parte da mesa diretora. Porque a mesa diretora é a mesa que vai ali, tem os seus 7 componentes, né? O primeiro é a figura do presidente, que vai representar todos os parlamentares juvenis dessa edição durante o mandato de vocês, que são de 1 ano, né? E ele vai ser a voz de vocês. Então, se você quer um lugar de destaque, você precisa se candidatar à mesa diretora, tá? Mas para você só se candidatar não é o suficiente, porque você vai passar por um processo de eleição. Então, você precisa fazer o quê? Se articular também. Assim como você se articulou para poder pegar os votos lá, para ser eleito no seu município, na sua cidade, você também precisa se articular, pedir voto ali da sua região, do pessoal que vai estar com você no seu ônibus, pedindo voto. Olha, pessoal, eu quero me candidatar à mesa diretora. Apresenta propostas, apresenta ideia. Olha, se eu for o presidente do Parlamento Juvenil, eu vou dar voz a vocês, eu tenho esse projeto, eu tenho essa linha de raciocínio, e ganha eles ali no argumento, pede o voto deles, para quando chegar lá na semana parlamentar, no primeiro dia, que é a sessão de abertura, já vai ter a eleição da mesa diretora, então vai ser muito corrido. Então, a gente já dá a dica para vocês, já se quiserem se candidatar à mesa diretora, já falarem sobre isso entre vocês, entre o grupo regional, já começa a se articular, pedir votos para isso. A questão também ali das comissões, que vai ser onde o projeto de vocês vão ser falados, vão ser discutidos, né? Nós sempre falamos que vocês precisam estar prontos. Por isso a importância de você estruturar bem o seu projeto de lei, onde na justificativa você vai precisar colocar ali o porquê você teve a sua ideia, né? Da onde surgiu, quais são ali os dados estatísticos que vão reforçar, por que o seu projeto merece ser o vencedor do Parlamento Juvenil dessa edição. Então, são coisas que precisam estar na justificativa, porque nós estamos falando de mais de 90 projetos de lei, né? Então, vão ter PJs que vão ter o conhecimento do seu projeto de lei, e para ele não ler todos os artigos, todos os incisos de todos os projetos, ele vai se apegar apenas na justificativa. Então, a justificativa do projeto, ela é de suma importância. Ela precisa ter ali a sua identidade. Por que você criou esse projeto e qual é a importância dele, como ele vai funcionar e vai beneficiar a população do estado do Rio de Janeiro, tá? E aí, o que acontece? Vão ser formadas 3 comissões, né, dentro do Parlamento Juvenil, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E nessas comissões, os próprios PJs, outros PJs, vão votar o projeto de vocês. Então, vocês podem pedir votos tanto para a mesa diretora, quanto também o voto favorável para o projeto de vocês, tá? Isso são articulações, são dicas que nós damos para vocês, porque vocês não precisam chegar na semana parlamentar para começar a se movimentar, porque outros PJs já estão fazendo isso. Senão, quando chegar lá na semana parlamentar, o pessoal já vai ter pedido voto, já vai ter o voto ali do pessoal da mesa diretora, do projeto de lei favorito. Então, a gente pede para que vocês se comuniquem, para que vocês consigam ali se articular e ter ali um momento de destaque na semana parlamentar, tá bom? Vamos lá. Rúbia, estou terminando de reorganizar o projeto. Porque eu e a eleita de São Pedro da Aldeia estávamos terminando de ajustar a justificativa. Muito bem, Rúbia. Manda bala aí na justificativa. Tenho certeza que, se eu não me engano, eu lembro até do projeto que é, tá? E é um projeto muito interessante, como eu já tinha abordado. A Daphne de Valença. Vocês poderiam explicar novamente como funciona caso mais de um PJ esteja com o mesmo projeto, entre os 92 lá presentes no parlamento ou até mesmo dos PJs do Centro-Sul? Daphne, o que acontece? Nas capacitações presenciais, tanto comigo quanto com o doutor Alessandro, nós falamos sobre a questão da coautoria.
né? Então, nós pedimos ali para que vocês coloquem ali, por exemplo, no grupo da região de vocês, a questão do tema. Por exemplo, eu vou falar sobre saúde, eu vou falar sobre educação, sobre meio ambiente. Por quê? Porque o outro PJ da mesma região ali do grupo, ele também pode ter uma ideia muito parecida com a sua, tá? E aí nós sugerimos que vocês se juntem e façam um projeto juntos, porque duas cabeças pensam melhor do que um, não é verdade? E aí o que acontece? Às vezes você está com uma ideia ali sobre a questão de fazer um projeto para as pessoas com autismo. E ali tem um PJ ali do município vizinho do seu, né? Seu vizinho, que tem a mesma ideia ou tem o mesmo tema para ser abordado. E às vezes é válido vocês se juntarem e construírem ali um projeto melhor, de maior qualidade, com uma maior justificativa e também da parte estratégica, aonde quando chegar na semana parlamentar ou no próprio grupo de vocês se dividirem e conquistarem mais votos, né? Então, assim, divulgar melhor o projeto. Então, é uma sugestão que nós damos da coautoria, onde o projeto ele pode sair melhor e também de uma forma estratégica para vocês se articularem e pedirem votos favoráveis, tá? Agora, o Natan do Carmo, poderia me informar qual o número eu uso para o projeto de lei? No modelo tá 4744, mas é de outro, né? Então, Natan, não precisa colocar o número, tá? Porque os projetos serão enumerados pela nossa equipe. Então, pode deixar lá projeto de lei, bota um tracinho, barra 2025, tá? Que aí a gente resolve aqui. Nós temos aqui a Raquel. Quem for fazer com mais de uma pessoa, cada pessoa tem que enviar ou pode um mandar por todo mundo? Pode uma pessoa só, Raquel. Uma pessoa só envia, mas precisa ter ali o nome e o município, como eu falei, de todos os PJs que estão fazendo parte daquele projeto. Nós temos a Marta. E ela colocou aqui: e se no projeto um dos integrantes for suplente? Aí coloca o nome. Então, uma pergunta muito interessante, Marta. Você pode citar o nome do suplente, tá? Até na justificativa, para dar o mérito, porque ele fez parte da construção desse projeto, mas só vai entrar como autor do projeto aquele que estará na semana parlamentar, no caso, o eleito, tá? E aí, o que que acontece? Caso aconteça alguma coisa ali com o eleito daquele município, ele não possa estar na semana parlamentar, vai assumir o suplente. Aí sim, nós podemos colocar como coautor o suplente daquele município, porque ele estará na semana parlamentar exercendo ali o seu mandato e tomando posse, tá? Como se candidata? Lá no primeiro dia, né, doutora Alessandra? Primeiro Sim, dia. no dia que vocês chegarem aqui na segunda-feira, tá? A solenidade de abertura do Parlamento Juvenil, da posse dos parlamentares, e aí vai ser aberta a palavra para que os candidatos se apresentem, coloquem seus nomes. É uma sessão formal, que já tem todos ali os seus ritos e procedimentos, mas a articulação e o ganhar os votos, ela pode acontecer já a partir de agora, tá? Nós temos a Maria Isabel, de Bom Jardim. Caso eu precise me mudar de município, isso vai me prejudicar? Você vai mudar de município até a semana parlamentar? Porque você vai ser representante do seu município por um ano. Isso não tem problema, tá? Você vai tomar posse, independente de onde você esteja. Mas na questão da semana parlamentar, a gente pede para nos sinalizar pela questão da logística, né? Que tem a questão ali do ônibus e toda essa questão de onde vai pegar, de onde vai deixar você, tá bom? A gente pede só para sinalizar, mas você vai ser representante daquele município que hoje você está representando. A Letícia, quem for candidato à mesa diretora, pode entregar panfletos, eita, para os parlamentares, isso durante a minha campanha eleitoral no colégio. Interessante. Você pode divulgar nas redes sociais, você pode divulgar com os PJs que vão para a semana parlamentar nessa edição, tá? Eu acredito que essa parte de entregar vai ser um pouco complicado, porque a sua articulação já precisa começar de agora, né? Então é mais o contato ali online. Mas nada te impede de chegar lá na hora e você apresentar assim ali o seu panfleto, tá?
mas eu sugiro ali, dou a dica para você já começar a se articular e pedir voto. Faz uma artezinha, um cardzinho online e envia, ao invés de imprimir, porque para imprimir você só vai poder entregar ou no ônibus ou na semana parlamentar, tá? E aí as articulações já vão ter começado. Então eu dou essa dica para você e para todos os PJs que quiserem, façam um cardzinho, uma artezinha com as suas propostas e com a sua candidatura à eleição e já começa a se articular desde agora, tá? Christopher, voto favorável seria. hum, Então, o voto vão ter ali os candidatos, como foi na eleição para vocês se elegerem como parlamentares juvenis. Vão ter ali os candidatos na mesa diretora, são 7 lugares na mesa diretora, e vão ter ali os candidatos, tá? E aí você e todos os PJs, no dia da sessão de abertura, vão chegar lá na frente e vão dizer em quem vocês querem votar, tá? E aí o parlamentar juvenil com mais votos vai ser eleito o presidente, o segundo o vice-presidente e assim todos os outros 7 cargos, tá? São 7 cargos no total. Então, todos os PJs vão votar, vão dizer em quem querem, né, que sejam ali, que fazem parte da mesa diretora. A Marcele de Valença. O que pode fazer quando se pensa em um projeto de lei que já existe, mas ainda está em parecer? Poderia modificar? Não, Marcele, nós modificamos apenas uma lei já existente em vigor no nosso estado, tá? O que nós sugerimos é você ver a tramitação, né? Porque às vezes o projeto foi arquivado. Se o projeto foi arquivado, dependendo do motivo, a gente consegue ali apresentar ele, tá? Mas às vezes ele está parado, mas ainda está tramitando, né? Que acontece sobre isso também. Como funciona o presidente de comissão? Essa eu vou deixar para o doutor Alessandro responder. Ele já vai dar prosseguimento aqui nos outros tópicos a serem abordados, tá? É a Maria Isabel de Bom Jardim. Doutor Alessandro? Vamos lá, Maria Isabel. O presidente ele vai organizar os trabalhos na comissão, depois será escolhido um relator. Esse relator é o que vai falar o projeto, vai proferir o voto dele, e os demais que estiverem compondo a comissão vão acompanhar o voto do relator ou não. Se o voto for favorável, eles podem votar sim, se não concordarem, podem votar não. São 3 comissões que são formadas, dessas 3 comissões saem 3 projetos, totalizando 9 que vão para um plenário na sexta-feira. Tá bom? Esclarecida a dúvida? Mais dúvida? Por enquanto, não. Então vamos seguir aqui. Então, a Andressa já falou. Falamos sobre esboço do projeto, pesquisa, prazo de entrega, coautoria, a importância para a população do Estado, estudar para fazer a defesa do seu PL. Falamos também, entendemos o que é o projeto, identificar as etapas do projeto, estimular as ideias. Pessoal, isso aqui não é um rol taxativo, tá? São apenas exemplos que eu coloquei ali no quadro. Ah, mas eu posso falar sobre outro assunto? Sem problema nenhum. Eu dei alguns exemplos aqui para que vocês começar a estimular, para que vocês comecem a estimular as ideias. Nada impede que você venha tratar de uma outra questão, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Nós temos inúmeros temas pelo Estado do Rio de Janeiro. Esse aqui são somente alguns dos temas. Eu deixei aqui em interrogação governador, poder executivo. E aí? É uma questão que os PJs estão esbarrando bastante, na competência. Eu, como poder legislativo, posso fazer isso aqui? De que maneira eu posso fazer? E se isso for responsabilidade do governador, do poder executivo, de que forma eu posso fazer um projeto? Então, existem essas possibilidades, tá? Você tem que avaliar primeiro se é um projeto que vai atender ao Estado, se é um projeto de competência do Estado. E depois, o que você vai fazer? Se o Poder Legislativo pode fazer aquele projeto. Ah, mas eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Você vai encaminhar para a gente e nós vamos ajudar você a esclarecer as dúvidas. Sempre tem um caminho para que você elabore o seu projeto de lei sem invadir a competência, aquela questão da competência que foi tratada na aula presencial, sem invadir a competência do governador do Estado. Você pode tratar de questões ligadas às secretarias de Estado, Educação, Saúde, Meio Ambiente, sem invadir a competência do governador do Estado.
porque nós vimos na capacitação presencial que os poderes são independentes e harmônicos, então cada um tem o seu papel. O Poder Legislativo não pode criar obrigações para o Poder Executivo sem que isso esteja previsto na lei, tá? Mas isso não deve ser objeto de preocupação, porque à medida que vocês forem, olha, eu tenho uma ideia, eu pesquisei, não tem projeto falando, não tem lei falando, é uma ideia que eu posso dar continuidade ou é alguma coisa de responsabilidade do município, da União Federal ou de responsabilidade privativa do governador? Aí nós vamos ajudar vocês nesse sentido. Perguntas? Seguindo. Aqui, esse último pontinho aqui, ó, ele trata do regimento interno do parlamentar juvenil. E aí eu vou apresentar para vocês, é um conteúdo que vocês já tiveram, né? Acesso na capacitação presencial. Está aqui esse livrinho pequenininho. É muito importante que vocês façam uma leitura, porque aqui vem tratando não só dos direitos, dos deveres do parlamentar juvenil, sobre todo o funcionamento do parlamento juvenil durante a semana parlamentar. Tá? É muito importante que vocês façam uma leitura desse livrinho, tirem as dúvidas com a gente, não tem problema nenhum. O canal ele não encerra aqui com a aula, com a capacitação online. Nós vamos continuar dando assistência para vocês. Então, ontem foi perguntado, por exemplo, qual o prazo que eu tenho para fazer a defesa do meu projeto? Uma colega, uma PJ mesmo, fez a resposta, né? Ela fez uma leitura do livro e verificou que ali você vai ter 3 minutos para fazer a defesa do seu projeto, entendeu? Todos os PJs vão estar reunidos, vão ter um prazo para falar sobre o seu projeto. E aí, depois, esse projeto vai para as comissões para que sejam votados no dia seguinte, e os 9 projetos mais votados vão para a votação em plenário. Tá? Então, é importante que vocês façam a leitura desse livro para entenderem como funciona o parlamento juvenil na semana parlamentar. O que seriam comissões técnicas? Sim, regimentalmente falando, eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês na capacitação presencial. Todo projeto, dependendo da. Tem uma comissão que ele obrigatoriamente vai passar. E dependendo da área que você está elaborando o seu projeto, ele vai passar por outras comissões específicas. Então, só para vocês entenderem, todo projeto passa pela Comissão de Constituição e Justiça. E vai avaliar se não tem uma lei falando, que vai avaliar se não tem um projeto parecido, que vai avaliar se a responsabilidade é de fato do legislativo. Passou por essa comissão e depois vai seguir para outras comissões. Vamos imaginar que seja um projeto tratando de educação. Então, ele vai para a Comissão de Educação. Tá? Essas são as comissões técnicas. Na semana parlamentar, não dá tempo de criar comissões específicas. Não dá tempo de você criar uma comissão da saúde, educação, meio ambiente, criança, adolescente, idoso, transporte, não dá. Então, aqui vão ser criadas 3 comissões, comissão A, comissão B e comissão C, que vão tratar sobre todos os temas, tá? Porque não dá para a gente distribuir em uma semana diversas comissões. Então, a gente vai tratar dessa forma. Então, tecnicamente falando, são comissões, tá, que vão analisar o projeto em si, o conteúdo do projeto em si, a área que aquele projeto está se referindo. Então, se é uma área de saúde, comissão de saúde. Se é educação, área de educação. Mas na semana parlamentar, a gente não vai ter tempo hábil para criar todas essas comissões, tá bom? Então, vamos criar 3 comissões e essas 3 comissões vão analisar os projetos de todas as áreas. Mais perguntas? Não fiquem com dúvidas, tá? Não é uma pergunta que está muito ligada à aula online. Eu até esqueci de fazer essa observação, Letícia, e a gente está tratando especificamente de ajudar vocês na elaboração do projeto de lei. Mas a gente tem como responder, porque a gente está com tempo aqui disponível para isso. Sabemos que o mandato dura 1 ano, mas só iremos trabalhar durante a semana parlamentar. Na verdade, durante a semana parlamentar, você vai apresentar o seu projeto. Tá? O trabalho do PJ, do parlamentar juvenil, ele extrapola até o período do mandato. Tá? Porque aí você pode atuar no seu município, você pode receber as demandas da sua escola, você pode receber as demandas dos munícipes, as demandas
da população do Estado, você pode fazer uma visita nos gabinetes aqui da Assembleia Legislativa, você pode ir na sala do Parlamento Juvenil, você pode solicitar reunião, você pode solicitar palestra, você pode fazer ofício, como a gente aprendeu lá, como é que se faz um ofício, como é que se encaminha um ofício. Então, você vai atuar verdadeiramente como uma parlamentar dentro do seu município, dentro do seu estado. E claro que a área de atuação acaba ficando mais direcionada ao município onde você está. Mas nada impede que você receba demanda, por exemplo, de um outro lugar que não seja do seu município. Você vai ser, na verdade, verdadeiramente uma representante do Estado no seu município. E isso se estende também para o parlamentar suplente. Aproveitar aqui a pergunta da Letícia. Letícia, você é de Santa Maria Madalena. Então, eu queria pedir, não somente a você, mas a todos os PJs, divulguem o Parlamento Juvenil, tá? Falem do Parlamento Juvenil. Incentive seus colegas a participar do Parlamento Juvenil. Incentive os seus professores, os seus coordenadores, diretores, a levar o Parlamento Juvenil para o seu município. Tá? Então, ajuda a gente nisso. Isso é muito importante. Nós tivemos até há pouco tempo municípios que não sabiam o que era Parlamento Juvenil. Poderia explicar detalhadamente, porque cada PJ está na mesa. Composição da mesa diretora, organização de trabalhos, distribuição de projetos, organização de mesa diretora, contagem de votos, todo esse trabalho administrativo, a mesa diretora vai ajudar a gestão do Parlamento Juvenil e os coordenadores da SEDUC, tá? Todo o trabalho de organização, que vai contar também com o apoio de PJs da edição passada. Então, gostaria de saber, Arthur, Paracambi, se vocês ainda vão olhar algum projeto hoje, ou só a partir de amanhã. Então, Arthur, nós estamos em capacitação online durante o dia todo. Ontem, após terminar a capacitação online, eu cheguei em casa, mesmo fora do horário, respondi a bastante gente, tá? Então, se eu tiver tempo hábil, eu vou te responder também. Ah, importante. Você enviou a mensagem para um dos professores. Passou 24 horas, o professor não te respondeu, envia de novo, porque a gente está recebendo muita mensagem. E pode ser que acabe passando despercebido, tá? E tem também uma questão do modo temporário do WhatsApp. Aí muitas vezes você manda mensagem, a gente acaba não tirando do modo temporário, no outro dia a mensagem não está mais lá, tá bom? Mas já foi elaborada uma lista, tá? E com base nessa lista a gente já está informando ali os PJs que apresentaram os projetos. Aí isso vai passar pela Andressa, vai passar por mim, depois vai para a Carla. Aí a Carla vai fazer as alterações finais, as adequações do projeto, vai devolver para vocês, deixar ele prontinho para ele ser entregue no dia 2. Arthur, está respondido, né? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Como é que você vai identificar se o Poder Legislativo pode propor aquele projeto de lei ou não? Você vai fazer uma visualização nos dispositivos que foram colocados aqui pela professora Andressa. Você pode olhar também, dar uma olhadinha lá, você coloca no Google Constituição Estadual, competência do Poder Legislativo. Você pode olhar, com base na sua ideia, outros projetos que estejam tramitando aqui na casa. Se conseguirmos ganhar no Parlamento Juvenil, nós vamos trabalhar durante um ano. E nisso haverá remuneração? Já é uma pergunta mais para a gestão do projeto, mas eu vou responder com base na experiência que eu tenho. O Parlamento Juvenil não é remunerado, tá? Toda a estadia de vocês aqui, toda a logística, né, de trabalho, a semana que vocês vão passar aqui, toda ela é custeada pela Assembleia Legislativa. Mas não existe remuneração para o parlamentar juvenil. Mas não existe remuneração em dinheiro, mas existe ganho de conhecimento. Você vai adquirir conhecimento, você vai depois ter oportunidade de fazer outros cursos e abrir a sua trajetória profissional de trabalho, quem sabe até no seu próprio município. Nós temos PJs aí que já se tornaram assessores parlamentares, PJs que trabalham, são suplentes de vereadores, PJs que pensam em vir candidatos a deputado estadual, federal. Então, abre aí um caminho na área política para você e também em outras áreas.
tá? Mas não tem remuneração, não. Vamos lá? Vamos lá, mais uma pergunta aí. Eu vou deixar para a Andressa. Eu vou reproduzir aqui a pergunta. Quando formos enviar o projeto, tem que levar em conta o orçamento que seria necessário. Isso foi muito perguntado ontem, tá? A Andressa vai responder a vocês aí. Se for necessário, eu faço uma complementação. Então, Raquel, o que acontece? É bom você analisar da seguinte perspectiva. O projeto, ele vai criar algo que vai trazer algum tipo de custo, né? Às vezes, por exemplo, você quer criar um aplicativo, né? Mas para você criar um aplicativo, você precisa pagar uma pessoa para criar esse aplicativo, né? O governo vai precisar fazer disso. Então, isso demanda de algum recurso, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, se o seu projeto ele vai demandar de algum tipo de recurso, você não vai ali especificar sobre isso, tá? Mas você vai indicar ali que os recursos utilizados para a utilização daquele projeto vão ser ali decorrentes da secretaria tal. Você vai colocar ali no seu projeto uma secretaria do Estado responsável por isso e também vai dizer que caso ali as questões da remuneração vai sair do orçamento daquela determinada secretaria, tá? Nós temos muitas secretarias hoje no Estado, né? Se você abrir ali o site do governo do Estado, o Diário Oficial do Poder Executivo, tem ali a estrutura com o nome de todas as secretarias existentes no Estado, tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo prático sobre isso. É a questão de uma distribuição de uma cartilha, né? Você vai fazer um projeto para divulgar ali uma campanha de conscientização sobre determinada situação ali, sobre a questão da Covid. Vou colocar como exemplo. E aí, para fazer essa cartilha, vai gerar um custo. Para divulgar essa cartilha também vai ter um custo. Então, ali no seu projeto, você já vai indicar que vai colocar ali como responsável a Secretaria de quê? De Saúde. E no outro artigo, você já vai dizer que todos os recursos que forem necessários para poder fazer a execução desse projeto vão sair da Secretaria Estadual de Saúde, tá bom? É só fazer essa indicação de vincular o recurso a uma secretaria, porque na hora de executar a lei, isso já é com o Poder Executivo, é ele que vai administrar a forma com que isso vai ser aplicado. Nós temos aqui a Daphne, de Valença. Caso esteja em dúvida entre mais de um projeto, eu posso enviar para vocês analisarem e falarem qual seria o mais viável, de acordo com a análise de todos vocês? Interessantíssimo, né? Sim, claro. Nós estamos recebendo muitos projetos, como eu já falei, né? A doutora Alessandra também aqui mencionou sobre isso. Mas sim, já aconteceu de PJs perguntarem: olha, eu quero falar sobre meio ambiente, quero falar também sobre tecnologia. O que você acha melhor? E aí, como a gente está recebendo muitos projetos de muitos temas diferentes, a gente fala assim: olha, tem bastante sobre meio ambiente, tem bastante sobre saúde mental. Eu consegui fazer um pouco desse filtro com alguns PJs, tá? Consegui fazer até um link aí de uma possível coautoria, não sei se vai rolar ou não, mas era sobre um tema, uma ideia muito parecida. Mas sim, você pode nos enviar a qualquer momento. Nós temos aqui a Letícia. Quem for fazer coautoria deve treinar a mesma justificativa para defender o projeto do dia? Ou só os autores devem fazer, ou os autores devem fazer defesas diferentes? Então, Letícia, o que acontece? A doutora Alessandra aqui falou que vocês terão um tempo, três minutos, doutora Alessandra? 3 minutos. Vocês terão um tempo de apenas 3 minutos para poder apresentar ali o seu projeto para todos os PJs no primeiro momento da semana parlamentar, tá? Então, o que acontece? Para ficar 1 minuto para cada um, eu acho que fica pouco. Até porque, dependendo da ideia do teu projeto, 3 minutos já é pouco, né? E o que acontece? Nós pedimos, né, e sugerimos que seja feito apenas por uma pessoa, tá? Não que os outros coautores não saibam defender o projeto, tá?
Porque vocês precisam saber do projeto, a justificativa e a importância do projeto, até para vocês divulgarem e pedirem votos sobre ele, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa pode divulgar ali naquele momento de explanação, de apresentação dos projetos, a outra pessoa já pode defender e falar sobre ele nas comissões. Outra pessoa, caso o projeto de vocês estejam ali no rol daqueles 9 que vão para a votação no último dia, outra pessoa pode defender o seu projeto lá na tribuna, né? E aí também pode acontecer, e isso é importante nós falarmos aqui, né, doutor Alessandro, que pode acontecer de um outro parlamentar juvenil apresentar contra-argumentos, apresentar por que o seu projeto não deve ser aprovado e os pontos negativos dele. Então, você pode indicar outra pessoa do seu grupo fazer a defesa do projeto dessa forma também. E você precisa estar preparado, estar capacitado, hábil, convicto daquilo que você escreveu, tá? Porque pode acontecer, sim, situações onde o outro PJ de um outro município peça ali a fala e diga o porquê o seu projeto não merece avançar. E você precisa estar preparado para poder contra-argumentar sobre isso e deixar ali todo mundo entender a sua ideia e dizer e por que que o seu projeto merece avançar, tá bom? Tem um limite de orçamento para os nossos projetos? Não. Só pedimos a quantidade de um projeto por PJ, se for em coautoria também, né? Caso o PJ já esteja em uma coautoria, ele não pode apresentar um projeto sozinho, mas questão orçamentária não existe, tá? Vocês só indicam ali que o recurso vai sair de determinada secretaria, não tem um teto sobre isso, tá bom? Agora eu vou deixar aqui com o doutor Alessandro para ele continuar fazendo as considerações da aula, mas eu achei importante falar sobre isso, que é um dos tópicos que estão aqui, que é a questão da defesa do projeto. Né? Vocês precisam, e quando eu falo defesa do projeto, eu falo de justificativa na parte teórica e escrita do projeto, eu falo de postura. Né? Alunos que tiveram aqui capacitação comigo presencial vão saber, vão lembrar disso. Uma postura, gente, faz toda a diferença. A forma com que você fala faz toda a diferença. A maneira como você traz a necessidade do seu projeto ser apresentado e validado faz toda a diferença. Tá? Então, como eu falei, não é só fazer ali a escrita do seu projeto de lei, né? Mas é você ter bons argumentos, é você ser posicionado, é você trazer ali o seu discurso de uma forma persuasiva para os outros parlamentares juvenis também, tá bom? Se aprovado, demora quanto tempo para ser executado no estado do Rio de Janeiro? Então, vamos lá. No âmbito do PJ, o projeto vencedor da edição, né, nossa equipe vai avaliar, a equipe do Legislativo, se existe a possibilidade de apresentarmos ele aqui dentro da Assembleia Legislativa, tá? Porque às vezes existe uma ideia tramitando parecida, às vezes não é de nossa competência, às vezes existe um programa do governo sobre isso. Então, a nossa equipe, após o Parlamento Juvenil, né, nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer um filtro com todos os projetos de lei que foram apresentados por vocês, para saber se nós conseguimos aproveitar ele para poder apresentar aqui na LERJ. Nem todos nós vamos conseguir, mas nós iremos verificar essa possibilidade, tá? E apresentando esse projeto aqui na LERJ, ele segue uma tramitação, foi falado um pouco sobre a tramitação na capacitação presencial, e após toda a tramitação, o projeto foi aprovado aqui na LERJ, ele segue para o governador sancionar ou vetar num prazo ali teórico de 15 dias. Mas na prática, nós sabemos que esse prazo não é respeitado, tá bom? Mas a tramitação ali, infelizmente, não é uma coisa tão rápida. Né? Por exemplo, nós protocolamos o projeto vencedor da edição passada, né, doutor Alessandro, que foi o EducaQuest, e ele segue ainda tramitando aqui na casa, se eu não me engano, ele está na CCJ ainda, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e existe outras comissões para ele passar, até ir para o plenário, até ser discutido, até ser aprovado e ir para o governo do Estado. Agora eu vou deixar aqui com o doutor Alessandro para ele continuar os tópicos a serem abordados, mas lembrem, né? É bom ter uma ideia, melhor ainda é saber como defendê-la.
e se articular de forma estratégica, para vocês terem ali um certo destaque, porque serão 94, 92 parlamentares juvenis, tá? Então, nós damos aí também essas dicas para que vocês consigam ali ter um certo destaque no meio de tantos PJs. Bom, Maria Paula Ridas Ostras, essa é uma pergunta muito ligada à questão da semana parlamentar, né? Nós estamos aqui com a nossa gestora e vamos quebrar o protocolo para que ela possa estar respondendo essa pergunta a você. Tá bom? Não vou responder, vou deixar que ela responda. Então, Lê a pergunta para ela. vou ler a pergunta aqui. Minha mãe está com dúvida se será necessário ou indicado levar algum dinheiro para a semana parlamentar. Boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia. Quase tá. Desculpa, gente, a gente já está até perdendo a noção de horário aqui desde ontem, né? Então, não é necessário, porque você não vai precisar adquirir nada. Toda alimentação, transporte, hospedagem é custeado pelo projeto, né? Pela casa, pela LERD. Mas, assim, se você quiser trazer algum dinheiro, né? Mas assim, eu não sei nem para que você vai precisar, porque você não vai precisar comprar nada. Você tem lanche. De manhã a refeição é feita no hotel, café da manhã. Na hora do almoço também. Quando a gente sai para alguma atividade cultural ou para as atividades aqui na LERJ, você também vai receber kit lanche durante todo o dia. À noite você vai jantar também no hotel. Então, assim, só se você mesmo quiser trazer para sua segurança, mas não é necessário, tá bom? Até porque, né, a Cruz deve ter falado, a Brenda, a Dani, que vocês não vão poder comprar comida fora, por exemplo. Não Tá? pode iFood, por exemplo. A gente falou muito isso na capacitação, né? No hotel, a gente não libera a entrada de iFood. Se por acaso algum aluno pedir e a gente não tiver conhecimento, ele não vai receber. A gente vai confiscar lá embaixo. Porque tudo que vocês comerem durante essa semana é da nossa responsabilidade, né? Se você comprar alguma coisa fora, passar mal, né? Ou tiver qualquer outro tipo de problema com essa alimentação, a gente não tem como se responsabilizar por algo que não foi a gente que ofertou. Então, por isso é que não é permitido o iFood. Tá? Então, a gente abriu aí um precedente não, quebrou um protocolo. A Suzy falou um pouquinho dessa questão do recurso, né, que não tem necessidade. Claro, a gente não pode proibir o PJ de vir com cartão de crédito ou com dinheiro, mas necessidade não vai ter, tá? Eu acredito que talvez, né, alguém, e por algum lugar que se passe, algum ponto histórico ou turístico, queira fazer uma compra de um objeto para levar de lembrança para o seu parente, para sua mãe, para o seu pai. Pode ser que seja por isso, né? Na cerimônia de finalização, os pais poderão ir, certo? Como isso funciona? Então, mais uma pergunta ligada à semana parlamentar. Eu queria só que vocês focassem na questão do projeto, tá? Tem um QR Code, né? Tem um QR Code, tem um WhatsApp de contato. Todas essas dúvidas ligadas à semana parlamentar, elas podem ser tiradas por ali. A cerimônia de abertura, até onde eu sei, até onde eu me lembre, vale confirmar depois, ela é feita no Palácio Tiradentes, então ela é aberta ao público. A cerimônia de encerramento já é uma cerimônia restrita aos parlamentares juvenis, porque ela é feita aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Então, tem uma questão de logística, uma questão de espaço físico, tá? Então, até se não houver nenhuma mudança, se confirma isso com a gestão do projeto, a cerimônia de abertura é aberta ao público e a de encerramento ela é restrita. Meu suplente não está presente hoje na capacitação. Hoje é o último dia de capacitação? Sim, hoje é o último dia de capacitação virtual, tá? E dúvidas que surgirem após a capacitação serão respondidas pelo WhatsApp, tá bom? Caso não for, ele pode participar, não tem outro dia de capacitação, ele vai ficar com falta na capacitação virtual, tá bom? Registrando aqui que o comparecimento nas etapas do projeto são critérios para vir na semana parlamentar, tá bom? Bom, o que eu queria, a Andressa falou bastante aqui, eu queria deixar aqui uma recomendação para vocês visitarem o site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e lá vocês vão encontrar a solenidade do ano passado,
Então, quem tem alguma curiosidade, como é que os candidatos da mesa se comportaram, o que eles falaram na hora de defender que eles deveriam ser, né? Poderiam ser presidente, enfim, o que foi falado ali no dia da abertura da solenidade, como é que esses candidatos se habilitaram, quanto tempo eles tiveram para falar, isso tudo você tem na solenidade de abertura do Parlamento Juvenil, tá? Que você encontra no site da Leste na íntegra. Então, você pode assistir a solenidade toda, você pode focar somente na parte que os candidatos estavam falando, os candidatos à mesa diretora, você pode focar na parte inicial, na parte final da diplomação, você pode passear ali na solenidade pelo site da Alerj e aí você vai conseguir tirar bastante dúvida. Pessoal, só uma observação e uma dica que nós damos a vocês. Como nós temos um prazo um pouco apertado para entrega de projetos de lei, nós pedimos para que vocês foquem na elaboração do projeto, tá? Que a entrega cujo prazo final é o dia 2 agora. E após o dia 2, nós sugerimos sim que vocês vejam como foi as edições anteriores, né? Por exemplo, a edição passada, que foi um sucesso, para vocês acompanharem o passo a passo de como vai ser essa semana parlamentar, tá? Como vai ser nas comissões, como é conduzido o trabalho, a defesa dos projetos, a eleição da mesa diretora, tá bom? Então, após a entrega do projeto, vocês podem estar lá no YouTube, no site da Alerj, vejam como vai ser a semana parlamentar, para quando vocês chegarem aqui já estarem prontos e já tendo conhecimento de todo o processo que vai acontecer durante a semana, tá bom? O foco é a entrega do projeto. Isso aí, Vamos fazer até as o dia 2. por etapa. Depois do dia 2. Se você já fez o seu projeto, tá tudo certo, pode ir lá para o site, não tem problema nenhum. É isso aí. Agora, se você não fez o teu projeto está em análise, está em correção, você está ajustando, aí você tem que focar no projeto, tá? Ó, na semana parlamentar, os suplentes vão vir? Infelizmente, não, tá? Nós vamos estar aqui apenas com os eleitos. Caso o eleito do seu município não possa comparecer, aí sim você assume a cadeira ali do seu município e participa da semana parlamentar, tá bom? Nós pedimos para que todos os suplentes participem de todo o processo, porque pode acontecer do seu eleito, do seu município, ter ali alguma intercorrência nos últimos dias para vir para a semana parlamentar, tá? E aí o suplente ele já passou por todo o processo, ele já tem o projeto de lei, é só ele colocar as coisas na mala e vir para cá, tá bom? Christopher, mesmo após a entrega dos projetos dia 2 de junho, podemos continuar mantendo contato com vocês até o dia da semana parlamentar? Seria para tirar outras dúvidas fora do projeto. Christopher, sim, tá? Acredito que não posso falar pelo doutor Alessandro, mas já vou jogar essa responsabilidade para ele também. Mas mesmo após o dia 2, vocês entregando o projeto, nós vamos continuar à disposição. Existe uma equipe do PJ hoje, né, na gestão da Suzy e da Brenda, que eu posso dizer com convicção que é muito acolhedora, né, e isso vocês podem contemplar, mas nossa equipe aqui também do Legislativo, tanto da minha figura, quanto o doutor Alessandro, quanto a Ana, a Carla Brandão, nós vamos continuar à disposição de vocês, tá bom? Agora o doutor Alessandro vai fazer aqui, acredito, a explanação dos últimos tópicos, para nós encerrarmos. Então, pessoal, todas as dúvidas, digitem, coloquem aí já no site, porque nós já estamos encaminhando para o momento final. Maria, de Rio das Ostras, eu posso pedir para o ônibus me pegar em outro ponto? Então, isso a gente pede para que você alinhe tanto com a Suzy, tá? Que está ali na gestão, ou com a Brenda, na gestão do projeto, e também acredito que com o regional da SEDUC, da sua região, tá bom? Davi, se nem o eleito, nem o suplente de determinado município não forem, ó, já até cocei a cabeça de nervoso. O suplente de outra cidade assume? Então, nós temos um respaldo dentro da resolução do PJ, que temos um prazo para fazer uma eleição suplementar, tá? Expirado esse prazo, sim, nós podemos pegar o suplente de um outro município para poder assumir ali, tá bom? E vir para a semana parlamentar. Por isso, suplentes, não desistam,
façam o projeto de lei de vocês, participem de todo o processo, porque nós não sabemos o dia de amanhã, tá? Então pode ser sim que você, como suplente, possa tanto assumir no seu município quanto representar um outro município também aqui na semana parlamentar, tá bom? Joana de Cantagalo, eu tenho uma pergunta. Se vamos ter 3 minutos para falar sobre o projeto, as pessoas queriam debater sobre ele e tentar colocar ele para baixo. Tem tempo também? Sim, tá? Se você tem tempo para explicar o seu projeto, a outra pessoa também tem que ter um tempo para poder criticar e você para poder também rebater, tá? Nós temos aí esse jogo. Se você apresenta o seu projeto, uma pessoa apresenta um ponto que não seja favorável, você pode apresentar ali um contra-argumento com aquele ponto desfavorável que foi citado, tá? Dando continuidade à pergunta do Christopher. Podemos conversar com vocês após o dia 2 sobre dúvidas relacionadas à quantidade de roupas para levar e quantidade de roupas sociais? Então, vamos lá. Vamos deixar bem claro sobre isso. O que acontece? Essas perguntas e tudo sobre a semana parlamentar, vocês podem tirar todas as dúvidas com a equipe do PJ, tá? Que está ali na figura da Brenda e na figura da Suzy. No grupo que vocês estão inseridos, tem ali o número delas, tem o número do Parlamento Juvenil oficial, onde vocês podem tirar todas as dúvidas agora, tá? Nós só sugerimos que vocês foquem no projeto de lei até o dia 2. Passou o dia 2, vocês podem ver como funciona a semana parlamentar no YouTube, pode tirar todas as dúvidas, já deixa até a mala pronta. Mas até dia 2, por favor, foquem no projeto de lei, tá? Nossa assessoria vai continuar dando assistência a vocês na questão do projeto, né? E claro, mesmo até o dia 2, depois do dia 2, se vocês quiserem falar conosco sobre como defendê-lo ou algo assim do tipo, nós iremos sim auxiliar vocês também, tá? Mas dúvidas sobre a semana parlamentar, elas podem ser tiradas a qualquer momento pela Suzy, pela Brenda ou pelo canal oficial do Parlamento Juvenil. E também os pais de vocês vão estar ali sendo inseridos no grupo, acredito que todos já estejam, onde eles também podem estar tirando as dúvidas deles, tá? Daphne, de que maneira podemos estudar o projeto do outro para termos um debate justo? Ótima pergunta. Quando vocês chegarem aqui na semana parlamentar, vocês irão receber um kit, tá? E dentro desse kit vai haver um caderno de projetos. E nesse caderno de projetos vão estar ali um caderno com os projetos de todos os PJs. Então, vocês terão acesso a todos os projetos apresentados no Parlamento Juvenil. E por vocês receberem esse material físico apenas quando chegam aqui, nós reforçamos a importância da justificativa, tá? Porque não tem como você, PJ, onde vai ser uma semana muito intensa, de muito trabalho, parar e ler 90 projetos de lei, tá? Então, por isso, reforçamos a importância da justificativa. Porque, às vezes, o PJ ele só vai olhar ali a ementa do seu projeto, que é um resumo, e a justificativa para saber o porquê você está apresentando ele, tá bom? Então, a gente reforça aí essa questão de ter uma justificativa bem convincente, bem persuasiva, onde tenha bastante dados ali sobre o seu projeto de lei. Mais alguma pergunta? Não? Então, o doutor Alessandro vai aqui abordar os pontos finais, lembrando, né, esse é o melhor momento para vocês tirarem todas as dúvidas ao vivo. Já estamos encaminhando para os momentos finais, então façam todas as perguntas possíveis, tirem todas as suas dúvidas. Vamos continuar, né, tirando todas as dúvidas e falando sobre tudo após, como estamos já fazendo aqui pelo WhatsApp com vocês. Mas esse momento interativo é muito importante, porque você já termina aqui a capacitação online e já ajusta ou começa a elaborar o seu projeto de lei. Até porque temos um prazo a ser respeitado, e como eu falei, né, vocês vão receber um caderno físico, um projeto de lei de todos os PJs. E para nós formatarmos ele, para nós enviarmos ele para a gráfica, para ele ser impresso, nós precisamos dele totalmente finalizado até o dia 2. Tá bom? Por isso pedimos também para que vocês respeitem esse prazo. Doutor Alessandro, por favor, fazer as considerações finais, as abordagens finais, e o chat continua aberto para todas as perguntas. Então, pessoal,
Eu acho que deu para melhorar o conteúdo de vocês. Fiquem atentos ao prazo, tá? Depois que essa capacitação terminar, sugiro que vocês já comecem a enviar os projetos, aqueles que já fizeram o projeto, enviem o projeto. Aqueles que não fizeram, iniciem esse projeto o mais rápido possível e encaminhem para que a gente faça as devidas correções. Reforçando que a entrega do projeto é uma etapa da capacitação e é um requisito obrigatório para que vocês estejam na semana parlamentar, tá? Então, uma coisa que é muito comum em meio a tribunais, poder legislativo, a gente falou um pouquinho de direito administrativo, poder judiciário, são prazos. Não tem como desrespeitar o prazo. Não entregou, vai ficar para trás, entendeu? Então, assistiu a capacitação presencial, virtual, mas não entregou o projeto, como é que vai fazer? Como é que vai vir na semana parlamentar? Tá? Então, deixem essas questões ligadas à semana parlamentar um pouquinho de lado agora e foquem no projeto. Tá? Tentem fazer as coautorias. O que que é isso? Juntem-se, né? Várias pessoas pensando, várias pessoas debatendo, fica mais fácil. E aí você pode chegar a um objetivo comum e encaminhar um projeto só com vários coautores, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho que mandar o projeto à pessoa que me deu a capacitação presencial. Sim, Maria, tá? A pessoa que fez a capacitação presencial, você vai encaminhar o projeto, ela vai fazer uma leitura, fazer uma análise, como eu já estou fazendo com os meus, a Andressa também. Se tiver que fazer alguns ajustes, ela vai recomendar que você faça os ajustes, tá? E depois esse processo vai para a etapa final, vai ser encaminhado para a Carla Brandão, e ela vai finalizar ele e devolver a você. Você vai deixar ele guardadinho para entregar no dia 2 pelo canal que foi encaminhado, ou seja, o meio, qual o meio de entrega? Vai ser encaminhado, você vai mandar por ali, tá? Ah, eu posso mudar de ideia, mudar de projeto antes? Pode. Depois do dia 2 não, tá? Então, você tem até o dia 1º para você fazer todas essas alterações, mudar projeto, mudar de ideia, mas depois disso não tem mais como a gente alterar nada, tá? Do jeito que ele tiver, ele vai ser encaminhado, que como a Andressa falou, né, tem que fazer um caderno em todos os projetos, leva tempo, e esse caderno tem que ser entregue no primeiro dia que vocês estarão aqui. No primeiro dia não, no segundo, né? Na segunda-feira, no dia da solenidade de posse, tá? Então, a gente está encerrando aqui a capacitação. Os canais de comunicação seguem abertos. Queria só fazer uma observação com relação aos horários. Qual é o horário que eles podem estar? Ela vai, a Suzy vai dar essa recomendação. Por favor. Então, gente, como a gente combinou, né, lá nos grupos, a gente abriu uma exceção para quem estuda no horário integral, porque a gente sabe que uma grande parte de vocês estudam até às 5, então a gente está abrindo um espaço até às 7 da noite, para que vocês entrem em contato com os professores, né, que tiveram na capacitação presencial, e quem estuda pela manhã faz contato à tarde. Quem estuda à tarde tenta fazer contato pela manhã. Porque, assim, como os professores já explicaram, né, nós não temos só essa função aqui no gabinete, né? Todo mundo aqui tem outras atribuições, e se a gente ficar só atendendo vocês, a gente não consegue dar conta do restante, tá? Então, assim, vamos tentar evitar mandar mensagem à noite, no feriado, de madrugada. Eu já recebi ligação 1h40 da manhã. Né? Então, assim, a gente sabe que vocês têm uns horários aí um pouco diferentes dos nossos, né? Tem filho adolescente, eu sei como é que é. Mas vamos tentar, até para vocês irem se habituando a dormir cedo. Porque vão precisar aqui na semana parlamentar acordar cedo, né, Andressa? Exatamente. E dormir cedo. E os professores precisam dormir, senão eles não vão conseguir corrigir os projetos de vocês. Tá bom? Então, vamos só ter cuidado com o horário. Se alguém tiver alguma dificuldade mais específica, né? Olha, eu saio da escola às 5, até eu chegar na minha casa eu demoro. Entre em contato com o professor que ele vai combinar com você a melhor forma de você tirar suas dúvidas, tá bom? Exatamente. Só uma questão. Vocês não podem mandar mensagem para mim à noite, mas eu posso mandar para vocês.
Tá bom? Então, ontem mesmo eu cheguei depois da Eu também capacitação fiz isso. e eu já dei uma olhada em algumas mensagens que chegaram para mim dentro do horário, porém não tive como responder dentro do horário e respondi fora do horário, tá bom? Porque Gente, a é isso gente que eu ia vai falar. tentando adequar o São tempo da gente. mais de 100 PJs para 2 a 3 pessoas responderem, né? Então, por favor, tenham um pouquinho de paciência conosco também. Maíra vai mandar primeiro para a gente, tá? A Carla é a CCJ. É ela É a que vai nossa dar CCJ. é a nossa CCJ. Ela vai dar lá a martelada final do teu projeto e devolver ele para que você apresente no dia 2, tá? Manda para a gente que a gente vai fazer um filtro, depois nós vamos encaminhar para ela, ela vai fazer o ajuste final e devolver para vocês, tá bom? E assim, o mais importante é que assim, tudo pode ser combinado, né? Assim, como eu falei e repito, se vocês tiverem alguma dificuldade de entrar em contato, né? Às vezes é por conta da internet, às vezes onde mora o sinal é ruim, né? Teve uma brecha. A gente sabe que na escola agora não pode mais estar com o uso do celular, por isso que ficou mais difícil para vocês, a gente compreende. Mas é só sinalizar para a gente, né? Ou para os professores, Sim. que a gente vai estar vendo o melhor horário de você ser atendido. Até porque esse ano, o diferencial que está acontecendo no Parlamento Juvenil é essa parte pedagógica que a gente conseguiu alinhar melhor, né? Ano passado, a capacitação era dada pelo mesmo grupo, que ficava muito cansativo para os professores, né? A gente mora aqui perto da capital, vocês moram muitas das vezes em municípios muito distantes, em todas as regiões do estado. E esse ano a gente se dividiu em 3 duplas, né? Para capacitação, 3 professores, aliás, para capacitação e aqui também vocês estão tendo aula online com quem esteve com vocês, na maioria das vezes, na capacitação presencial. Tudo isso a gente está visando melhorar a qualidade do projeto, né, doutora Alessandra? Com certeza. E a gente já está colhendo os resultados disso, né? A coordenação assumiu em 2023 e a cada ano que se passa, o projeto vem ganhando mais estrutura e mais qualidade em todos os sentidos. E o que a gente observa muito aqui, nós professores, é a qualidade técnica, né? As perguntas que estão sendo feitas, o entendimento de vocês sobre o assunto e a elaboração dos projetos. Isso aí. E também é um diferencial, porque eles precisam saber que eles estão sendo privilegiados, né? Verdade. Porque essa edição do PJ está tendo essa mentoria exclusiva com a equipe do legislativo, do coordenador do projeto. Isso é um privilégio que as outras edições não tiveram, né? Eram só ali aquela capacitação e dali eram feitos os projetos de lei. Esse ano nós estamos, a equipe do Legislativo está na capacitação presencial e também na capacitação online e dando uma mentoria exclusiva para vocês, tá? Isso aí. E é isso, pessoal. Queria aqui fazer os agradecimentos, começando pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacelar, ao deputado Daniel Librelon, que é o coordenador do projeto, à diretora da Secretaria de Estado de Educação, Roberta, professora Roberta, a escola do Legislativo, né, através da diretoria e subdiretoria, porque ela nos cede aqui o espaço para fazer a capacitação virtual, ela vai ceder o espaço auditório para que vocês oportunamente façam a apresentação do projeto, palestras, tudo que for que a gestão do Parlamento Juvenil precisar, a escola do Legislativo está de braços abertos para atender. A equipe de apoio, né, que está aqui por trás, aqui, mas sem eles a gente não conseguiria elaborar e fazer essa aula online. Certamente eles são pessoas que não aparecem, mas são extremamente importantes, tá? E a toda a equipe do Parlamento Juvenil, a todos os coordenadores da secretaria, a todas as metropolitanas, regionais, as escolas que participaram. A cada ano a gente vem conseguindo visualizar uma interação maior das escolas, dos alunos, dos professores, e a ideia é essa, é que a cada ano seja uma edição diferente e cada vez melhor, tá? A gente segue aí dando assistência a vocês, encaminhe o mais rápido possível os projetos para que a gente faça as correções e que não fique nada para cima da hora, porque para cima da hora é muito complicado, a gente acaba não conseguindo ajustar como deveria, fazer as correções que nós gostaríamos de fazer, e o projeto vai para o caderno um pouco assim, faltando alguma coisa, tá? Então, se antecipem e encaminhem logo esses projetos, se não tiver, encaminhe a ideia, faz a pesquisa, faz tudo aquilo que a gente orientou vocês a fazer, tá bom? Desde já agradeço aí a todos
e que possamos nos ver aí na semana parlamentar, tá bom? Grande abraço aí. Fazer aí as suas. PJ. Tchau, pessoal. Tchau. Agora Até estudar, a semana hein? parlamentar. Mandando ver o projeto. Abraço.